Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus, quando fala, tudo acontece. A criação, Deus, 6 dias falou. E a voz do Senhor é poderosa. Deus foi falando e as coisas acontecendo. Portanto, desde Gênesis, nós temos a revelação de que a palavra de Deus é poderosa. Por isso, Paulo nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque é a palavra de Deus que fala ao nosso coração, comunicando-nos a obra redentora de Cristo Jesus. Portanto, quando Deus fala, as coisas acontecem. E Jesus estava pregando, Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, finalzinho já do capítulo, versículo 28 e 29, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O Senhor Jesus pregou, como nós falamos ontem, ele prega do capítulo 5 ao capítulo 7. Seu sermão é muito diferente daquilo que nós costumamos entender como estrutura homilética hoje, mas foi um sermão maravilhoso. Isso mostra como não há uma estrutura padrão ensinada pela Escritura. Tem que pregar desse jeito. Não. Tem que ser fiel à Escritura. Tem que expor a Escritura. Tem que pregar a palavra de Deus. Tem que aplicar ao coração do povo. Essa é a ideia, o ensinamento a partir da própria pregação do Senhor Jesus. E ele prega a palavra. Nós vimos como ele tanto expôs a correta interpretação quanto aplicou profundamente ao coração. E como isso é importante, o pregar a palavra de Deus com fidelidade. Nesse momento, as multidões que passaram um bom tempo ouvindo Jesus falar, veja que nesse momento eles não estão apenas vendo as curas e os milagres que atraíam as multidões, muito delas interessadas apenas naquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Nesse momento ele estava falando, pregando, e isso impactou. Isso fez com que o coração delas ficasse perplexo, admirado, encantado, ouvindo as palavras do Senhor Jesus como que sendo cutucadas no coração. O Espírito Santo estava falando por meio da palavra proferida pelo Senhor Jesus. E então algo acontece. Sempre que Deus fala, a vontade dele será feita. É claro que isso não significa que todas as vezes que se prega, alguém vai se converter. Existe essa ideia meio equivocada por causa de um texto da Escritura que diz que a palavra dele não volta vazia. Só que a ideia da palavra de Deus não voltar vazia significa que sempre que Deus disser vai acontecer isso, aquilo vai acontecer. Não é uma relação com a evangelização, porque nós vamos encontrar no profeta Jeremias, por exemplo, dentre tantos, porque os profetas normalmente passavam pela triste situação de não serem atendidos, eles vão ver que, em geral, as pessoas não estavam interessadas na palavra do Senhor. Então, a ideia não é que sempre que se prega tem conversão. A ideia é sempre que Deus falar que algo vai acontecer, que algo será daquele jeito, sempre será como ele disse. Ou seja, a palavra de Deus não falha em hipótese alguma. E o Senhor Jesus pregou a palavra do Senhor para que as pessoas pudessem realmente serem convertidas, mas ainda que encantadas. É interessante observar que aquela geração não veio a manifestar uma conversão genuína naquele período do ministério do Senhor Jesus. Nós só vamos encontrar uma conversão em massa, 3.000, mais 2.000 e assim vai, em Atos dos Apóstolos, após o Pentecostes, em que a pregação dos apóstolos fez com que, pelo Espírito operando, vidas realmente fossem atraídas ao Senhor Jesus, a Deus, a graça divina. Portanto, mesmo o Senhor Jesus pregando de forma
fantástica, ou seja, fiel à palavra do Senhor e aplicando com profundidade, não necessariamente houve conversões. Isso mostra que, nós temos que pregar com fidelidade. Isso é uma boa pregação. A estrutura, o encanto e tentativas de tornar a mensagem atraente por meio de técnicas retóricas, isso não pode, em hipótese alguma, ser o coração de uma mensagem. Na verdade, todo o propósito de um pregador é ser fiel a Deus. A mensagem de Cristo é uma mensagem de muitos temas, é uma mensagem bastante rica e conteúdo vasto, e as multidões ficaram encantadas. Isso mostrando o quanto a palavra do Senhor Jesus, a pregação dele, foi fiel. Mesmo assim, essa mesma multidão lá na frente vai levar Jesus à cruz do Calvário. Portanto, a pregação tem que ser fiel, mas não está no nosso poder converter os pecadores. Nenhum pastor, nenhum pregador, você, meu irmão, que vai discipular ou evangelizar alguém, ninguém que pregando a palavra do Senhor para que vidas sejam salvas, ninguém deve esperar que a sua pregação venha a ser eficaz porque você está pregando. Ou seja, você não deve depositar uma confiança na sua pregação. Você deve esperar no Senhor. O Senhor opera, e o Senhor opera poderosamente, graciosamente. O Espírito Santo fala aos corações, mas o nosso coração tem que ficar tranquilo. É uma obra do Senhor, é uma obra graciosa. Muitas pessoas vão ouvir a palavra e vão te odiar por causa dela. Outras pessoas vão embora e vão te ignorar. E outras vão simplesmente recebê-las com o coração quebrantado. É a parábola do bom semeador, em que alguns vão recebê-la com um coração pronto para que a semente produza frutos para a glória do Senhor. Então, fique tranquilo. Nem mesmo Jesus, pregando a palavra com tanta maestria, conseguiu alcançar as multidões no seu ministério. Então, nós devemos pregar descansando no Senhor. Mas, além disso, devemos pregar cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento da palavra. Veja que eles dizem que ele pregava com autoridade, não como os escribas. E o que seria pregar como os escribas? A gente precisaria conhecê-los, obviamente, né? E os evangelhos mostram quem eram os escribas. Os escribas eram pessoas que viviam de mera aparência, então estavam se preocupados mais consigo mesmo, não conheciam a correta aplicação da Escritura e trocavam muitas vezes por tradições. Então, os escribas, os fariseus e aqueles que estavam responsáveis pela liderança político-religiosa da época, pelo ensino dos judeus, eles apresentavam diversos problemas práticos e teóricos. Eles não tinham um andar com Deus a ponto de Nicodemo ser exortado por Jesus dizendo assim: cara, tu é mestre, mas tu precisa se converter, cara, tu precisa se converter. Então, eles não tinham uma relação com Deus nem prática, nem teórica, ou seja, nem conheciam a palavra de Deus como deveriam, nem tinham uma vida com o Senhor, uma vida piedosa, uma vida de caminhar com Deus. Então, entendendo que os escribas tinham problemas na sua vida religiosa, quando o texto diz que Jesus pregava diferente deles, porque pregava com autoridade, devemos dizer que ele pregava como quem tinha relação de comunhão verdadeira com Deus, pregou, portanto, cheio do Espírito Santo e tinha um verdadeiro conhecimento, o conhecimento da Escritura. Tanto que, nas aplicações que Jesus faz, ele vai profundo no propósito do texto de falar ao coração de cada pessoa. Então, o Senhor Jesus, ele pregou bem, não porque a sua estrutura homilética, ou seja, porque a retórica e a aparência de seu sermão era fantástica, mas ele pregou bem, porque ele pregou cheio do Espírito e porque ele pregou cheio de conhecimento verdadeiro da palavra. Tanto explicando o sentido do texto corretamente, quanto aplicando corretamente e com profundidade ao coração das pessoas.
Logo aprendemos com Jesus o que é o cerne de um sermão, o coração de um sermão, o coração do ensino da palavra. E até para você que vai evangelizar, que você não vai pregar no domingo, por exemplo, o cerne da mensagem e da forma como devemos transmitir a mensagem é transmiti-la com o conhecimento real dela, da palavra do Senhor e com um relacionamento verdadeiro com Deus. Ou seja, alguém que realmente anda com o Senhor para falar do Senhor, alguém que realmente conhece o Senhor por causa da palavra do Senhor para poder falar do próprio Senhor. Porque a Escritura nos leva a falar do Deus da Escritura, daquele que nos revelou a si mesmo por meio da palavra do Senhor. Então, confie no operar do Espírito Santo no coração das pessoas e apenas vá pregando a palavra desse jeito, pregando como quem tem autoridade, como o Senhor Jesus. É claro que aqui está o Filho de Deus falando, mas os apóstolos mais à frente, que recebem a autoridade de Cristo, continuam o ministério da pregação. E como disse, foi pelo ministério da pregação dos apóstolos que muitas vidas se converteram. Então, esta autoridade na pregação deve permanecer no meio da igreja, a igreja querigmática, né? A igreja pregadora, a igreja proclamadora, já que, inclusive, Pedro, o apóstolo, nos diz em 1 Pedro 2, versículo 9, que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, a pregação tem que estar no meio da igreja, tem que ser proferida pela igreja. E ela deve fazer isso com autoridade, portanto, cheia do Espírito, cheia do conhecimento de Deus, cheia de vida com o Senhor, andando humildemente com o Senhor e cheia do conhecimento da palavra do Senhor, para que possa pregá-la com fidelidade e aplicá-la com profundidade ao coração dos pecadores. O mais está nas mãos de Deus. Jesus pregava com tranquilidade. Ele esperava no Senhor que a vontade de Deus fosse feita. Observaram que, apesar de Jesus não ter sido bem, abre aspas, sucedido no ministério da pregação, porque pouquíssimas pessoas foram atraídas a ele, como vemos em João, capítulo 6, quase todo mundo foi embora, ficou apenas aquele grupinho pequeno de discípulos. Ou seja, Jesus, nos critérios de nossos dias, terminou não sendo muito bem sucedido como pregador, mas ele descansava o coração do Senhor. Então, quando você evangelizar, quando você pregar, quando você falar a palavra do Senhor para as pessoas, faça como Jesus, vá pregando. O pastor não tem que estar preocupado, nem ninguém dentro da igreja do Senhor Jesus, com o número de pessoas que vão ser convertidas por meio da pregação. Deve estar, sim, bastante preocupado e interessado em transmitir com fidelidade, cheio do Espírito, para que o nome de Deus seja glorificado, tanto naqueles que vão ser salvos, porque a palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, falará ao coração dos pecadores, mas também naqueles que pela dureza do coração vão rejeitar a palavra, e Deus será glorificado por ter dado testemunho, por ter sido gracioso, por ter sido misericordioso em chamar pecadores ao arrependimento para a vida eterna, mas pela dureza do coração deles, eles preferiram ir para o inferno. E assim glorificaremos a Deus de um jeito ou de outro, e o nosso coração, sempre pregando com essa tranquilidade, vai descansar no Senhor. Caso contrário, pregadores, evangelistas e a igreja como um todo estará sempre ansiosa para encher, com aquela sensação de que só assim nós teremos sido bem-sucedidos. Não faz isso. Descansa o coração. Faz como Jesus. Pregou e foi embora. O que há de acontecer, deixa que o Espírito de Deus faça. O que vai resultar da pregação, deixa que o Espírito de Deus opere. Apenas faz a obra e descanse no Senhor. Confia no Senhor, porque o Senhor é poderoso para falar aos corações pelo Espírito Santo. Apenas leve a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos pelo privilégio, a bênção que o Senhor deu, ó Deus, à igreja pregar a
tua palavra, de anunciar a tua glória, falar de Cristo para as pessoas, sempre confiando no poder do teu Espírito. Que o Senhor quebrante corações, ó Deus, que o Senhor opere nas vidas, que o Senhor restaure aqueles que precisam ser transformados pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. É o nosso desejo, é o nosso rogo, e que tudo seja feito conforme a tua vontade, para o louvor de tua glória. Que o Senhor nos dê graça para ser fiéis na pregação, para que andemos contigo sempre, dia a dia, e que vivamos cheios do teu Espírito, para que vivamos a alegria da tua salvação e sejamos bênção nas tuas mãos. Receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.